tudo bem? Nas aulas anteriores, nós aprendemos sobre toda a história do átomo, de como lá os primeiros pesquisadores, eles começaram a analisar o que será que seria a menor parte da matéria, e assim a gente viu uma linha do tempo até chegar no que a gente chama de átomo moderno, que é o que a gente utiliza até hoje. No vídeo de hoje nós iremos analisar o átomo em si e aprender o que é o átomo. Nós vimos nos vídeos anteriores que os cientistas do passado, eles começavam a analisar qual que seria a menor partícula do universo. E dentro dessa partícula, então, eles queriam saber se ela existia de uma forma mais densa, se ela tinha espaços, se ela era uma partícula misturada, se ela era uma partícula pura. E diversos tipos de teoria foram surgindo. Lembra lá o que Dalton falou, o que Thomson e Rutherford falaram? Bom, essas teorias hoje elas não são mais usadas, mas elas são muito importantes para que a gente possa entender o que é o átomo hoje em dia. Então hoje eu vou mostrar para vocês o que a gente quer falar quando a gente fala do átomo. O primeiro ponto de tudo é que num átomo existe 3 partículas. Então o átomo não é a menor parte existente da matéria. Dentro desse átomo a gente tem partículas que são bem pequenininhas que compõem esse átomo todo. E essas partículas a gente precisa saber muito bem o nome delas. A primeira partícula que a gente precisa aprender antes de construir o átomo é o que a gente conhece por próton. O próton a gente simboliza ele com um P minúsculo. E esse aqui então é o próton. O próton ele tem uma carga. Você já reparou para analisar um pedacinho de ímã? A gente sabe que se colocar 2 ímãs um do lado do outro, de um lado ele vai se ligar, eles vão se atrair, e se eu inverter, eles vão se repelir. Você já reparou nisso? Isso acontece porque ali dentro eu tenho cargas. Tenho cargas positivas e cargas negativas. E um átomo ele possui essas cargas também. Quando eu falo de próton, eu sempre tenho que lembrar da carga positiva, de um maisinho. Ok? Se eu tenho a carga positiva, eu também preciso ter a carga negativa. E as cargas negativas de um átomo a gente chama de elétron. E é representado por um E com um acento mais inclinado. Esse aqui então é o elétron. Se o próton tem a carga positiva, o meu elétron ele tem uma carga negativa. Por enquanto vou ficar nessas 2 partículas e vamos começar a construir o átomo. O átomo, ele possui 2 partes muito importantes. A primeira é bem o centro dele. No meio lá daquela bolinha pequenininha tem um centro. E esse centro a gente chama de núcleo. E no núcleo a gente tem um tipo dessas partículas. Então, lá no núcleo do átomo, que é bem lá no centro, no meio dele, eu vou ter um monte de partículas positivas. Os meus prótons, eles estão somente lá no núcleo do meu átomo, tá bom? Então, quando eu falo de prótons, eu sempre lembro do núcleo do átomo. Os elétrons não estão lá no núcleo. Os elétrons, eles estão ao redor do átomo, num lugar que a gente chama de eletrosfera. E esses elétrons, eles podem ser representados através de camadas. Então, um átomo, ele tem diversos tipos de camadas. Tem átomo que é bem pequenininho, que tem somente uma camada. Tem átomo que ele é maior, que tem várias camadas. E assim a gente vai aprendendo mais pra frente quantas camadas cada átomo que a gente conhece tem. Só que num átomo em si, quando eu falo de um sozinho, eu sei então que lá no núcleo eu tenho as minhas partículas positivas, que são os prótons, e ao redor nas eletrosferas eu tenho o elétron. Então, os meus elétrons, eles estão distribuídos aqui na eletrosfera. Então, aqui é partículas negativas e aqui são partículas positivas. Lembra que eu falei lá do ímã, que quando a gente coloca 2 ímãs de um lado, ele se atrai, mas se a gente vira, ele se repele? Por que isso acontece? Quando eu tenho um ímã, uma parte dele é positiva e a outra parte é negativa. Isso eu tenho em todos os ímãs. Quando a parte negativa do ímã se encontra com a parte positiva do outro ímã, eles se atraem. Então, cargas diferentes se atraem. Só que se eu pegar a parte positiva de um ímã
com a parte positiva do outro ímã e tentar se juntar, eles vão se repelir, porque cargas iguais se repelem. Então, como é que eu sei que essas minhas partículas positivas, que tem várias juntas, elas não estão se repelindo? Porque existe uma terceira partícula, que é o nêutron. O nêutron ele é representado pela letra N e ele não tem carga, ele é neutro. Então, aqui no núcleo, bem no centro do meu átomo, eu vou ter diversas partículas positivas, todas juntinhas, e no meio deles eu vou ter os nêutrons, que são as partículas que não têm carga. Esses nêutrons ali ao redor de uma partícula positiva faz com que outra partícula positiva não faça repulsão e espalhando todas as partículas por todo o átomo, e sim mantendo todas as partículas positivas juntas ali no núcleo. Esse aqui é o átomo que nós conhecemos e o átomo que nós usamos para explicar diversos tipos de fenômenos da natureza, como por exemplo as ligações químicas, que a gente utiliza esse desenho de átomo para ver qual átomo vai se ligar com qual átomo, tá bom? Um último detalhe é o seguinte: quando a gente fala desse tipo de átomo, eu quero que vocês imaginem que ele tem bastante vazio dentro dele. Mesmo que o átomo ele é uma partícula muito pequenininha, se eu conseguisse ficar do tamanho de um átomo, eu ia conseguir dizer para vocês o seguinte, de que o núcleo, essa parte aqui redondinha, bem lá no meio do átomo, imagina uma bola de futebol. Imaginaram? Essa bola de futebol, ela está bem no meio de um estádio de futebol. Lá no centro, bem no meio da quadra. Ali é onde fica o núcleo. E a arquibancada toda da minha quadra é o primeiro anel, a minha primeira camada do meu átomo. Então, entre o núcleo e a eletrosfera, eu tenho um monte de espaço. Eu não consigo visualizar muito bem isso porque é uma partícula muito pequena. Mas se a gente chegar até ela e observar, a gente consegue ver que a distinção de tamanho entre a eletrosfera com o núcleo é como se fosse uma bola no meio de um estádio de futebol. E por último, então, essas camadas aqui ao redor, elas comportam certas quantidades de elétrons. Ou seja, essa primeira linha aqui, ó, que tem ao redor, que é a primeira eletrosfera, a primeira camada, ela tem um nome. E esse nome são letras do alfabeto. A gente vai falar disso mais pra frente, mas eu preciso que vocês tenham uma clareza sobre o que é o átomo. Então, essa primeira camada aqui, ó, que está a mais perto do núcleo, ela recebe um nome que é uma letra do alfabeto, que é a letra K. Então, quando eu falo de camada K, eu sei que ela é a primeira camada. A próxima segue a ordem do alfabeto. Então, a próxima camada que está do lado da K é a camada L. A próxima é a M e assim por diante. Então, essas camadas, elas têm nomes, elas também têm quantidades de energia, que isso a gente vai ver mais pra frente, mas elas têm uma quantidade de elétrons que cada uma suporta. A primeira camada aqui, ela só consegue comportar, só consegue ter dentro dela 2 elétrons, só. 3 elétrons ela não consegue. Se o meu átomo ao todo ele tem 3 elétrons, eu vou ter então 2 elétrons nessa primeira camada e 1 elétron sozinho na outra. E cada camada dessa aqui comporta uma quantidade de elétrons. A camada K comporta 2 elétrons. A camada L, 8. A camada M, 18. A camada N, O, P e Q também vão ter uma quantidade de elétrons. A N, 32. A O, 32. A P, 18. E a Q, 8. Elas não conseguem comportar mais do que essa quantidade de elétrons, certo? Então, quando a gente for ver mais pra frente distribuição eletrônica, onde cada átomo vai ficar em qual camada, é muito importante a gente saber que na camada K só cabem 2, que na camada L cabem 8 e assim por diante. Então, essa aqui é a estrutura do átomo. É muito importante que você tenha essa estrutura em mente para conseguir evoluir nos próximos conteúdos que iremos ver daqui para frente. Se você ficou com alguma dúvida, não esqueça de deixar aqui nos comentários. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tchau e bons estudos!